papo. Hoje nós vamos falar de um assunto bem espinhoso, que é a jornada de trabalho. Tá? Então, o que é a jornada de trabalho, gente? A jornada de trabalho, deixa eu só voltar um slide aqui. Aí. É o período em que você permanece à disposição do empregador, seja trabalhando efetivamente, seja à disposição, de repente aguardando uma instrução dele, uma ordem, tá? Isso é considerado período de trabalho. Por que é importante a gente entender isso? Porque se é período de trabalho e excedeu a sua jornada de trabalho, vira o quê? Hora extra. Extra, exatamente. Tá? Então, precisamos entender essa situação. Como assim, Marcela, à disposição? De repente eu viro lá e falo assim: ô Vicente, você tá indo embora, mas faz o seguinte, fica de olho aí no celular que eu posso te ligar aí até às 8 pra gente poder resolver aquele problema que tem que terminar aqui da empresa. E aí o Vicente até às 8 ele fica conectado aguardando. Tá? É hora extra. Então, gente, tem que tomar alguns cuidados. Existem ainda algumas discussões, os tribunais no Brasil ainda não são totalmente decididos a questão do WhatsApp fora do horário de trabalho, né? Como assim, Marcelo, WhatsApp fora do horário de trabalho? Gente, eu viro para você e falo o seguinte, você trabalha das 8 às 18, ok? E aí eu mando lá uma mensagem para o Oliver para resolver um problema da empresa às 21 horas. Pelo WhatsApp, é um problema que ele vai resolver pelo WhatsApp. Mas peraí, gente, é trabalho, vocês concordam comigo? Sem dúvida. Sim. Fora do Brasil, tá? Porque isso é uma tecnologia relativamente nova. Fora do Brasil, quando eu falo fora do Brasil, eu tô falando dos Estados Unidos, tô falando do Canadá, tô falando na França, eu tô falando Portugal, eu tô falando Austrália, já tem decisões nesse sentido, que você resolver questões fora do seu horário de trabalho, mesmo que seja pelo WhatsApp, é hora extra. No Brasil, a gente tem decisões que sim e tem decisões que não, que é do tipo assim, não, eu mandei pro Oliver, ele respondeu porque ele quis, ele poderia responder amanhã sem problema nenhum. Aí a gente parte daquele pressuposto que é o seguinte, se ele poderia responder amanhã, eu também poderia ter Por que você não enviado mandou? para ele amanhã, né? Por que eu mandei hoje? Tá? Gente, e não, eu não tô falando que a gente não pode, de repente, dar uma força, não pode dar um apoio pro patrão, se ele é uma pessoa gente boa, se precisa. Mas é para evitar também abusos, porque a gente sabe que o patrão que é sem vergonha, ele vai aproveitar essa brecha na lei para quê? Para fazer a gente trabalhar, às vezes, 12, né, horas por dia, sem pagar por isso. Outra coisa que a gente tem que entender é o seguinte, a regra da jornada de trabalho no Brasil, o padrão, são 8 horas por dia, ou o quê? Quem sabe? Oito horas dia, ou 44 horas por semana. 44 horas por semana. Né? Claro, gente, existem pessoas contratadas por 40. De repente, né? Ó, eu sou um escritório, não me interessa contratar você por 44 horas, porque nós não vamos funcionar no sábado. Eu contrato você, então, por 40. Nós vamos ver que eu posso contratar por 44. Tem um truque. Aguenta aí. É verdade. Existem profissões específicas que têm uma carga de trabalho reduzida e algumas que permitem jornadas maiores desde que eu contrate pelo regime de 12 horas por
36. Significa, então, que a pessoa trabalha 12 horas seguidas, folga por 36, tá? Mas vamos ficar primeiro com o padrão aqui, né? Das 8 horas e 44 horas por semana. Temos um outro adendo que eu quero comentar. Eu coloquei o Jonas como meu gerente na empresa. Tá? Significa que não vai rolar muita hora extra pro Jonas e ele vai trabalhar mais do que as 8 horas, que é cargo de confiança. Tá? Cargo de confiança ganha-se melhor justamente por quê? Porque essa pessoa não vai se aplicar as mesmas regras ali de jornada de trabalho. Agora vamos lá. Entre uma jornada de trabalho e outra, ou seja, entre um dia de trabalho e outro, eu preciso ter pelo menos um intervalo de 11 horas. Tá? Então, teoricamente, é para a gente descansar. Quem tem casa própria sabe que a gente faz tudo menos descansar. Se tem filho, vai cuidar de filho. Se não tem, vai cuidar da casa, vai fazer janta, né? Então, não tem muito descanso, tá, gente? Mas eu preciso ter esse descanso de 11 horas entre uma jornada e outra, pelo menos. E durante a jornada, eu tenho também alguns descansos. Esses descansos funcionam da seguinte maneira. Se a minha jornada é mais de 6 horas por dia, eu tenho que ter um descanso de 1 até 2 horas. Se a minha jornada é de 4 a 6 horas por dia, o meu descanso é de 15 minutos. E se minha jornada for de até 4 horas? Quanto tempo eu tenho de intervalo? 10 minutos ou nada? Nada. Nada. Tá? A jornada de até 4 horas não tem intervalo. Você vai trabalhar diretão às 4 horas aí. Outro detalhe importante, gente. A reforma trabalhista de 2017, ela permitiu que eu reduza essa jornada de 1 ou de 2 horas em até meia hora. Então, ao invés de 1 hora, você tem meia hora. Ao invés de 2 horas, você tem 1 hora e meia. Vírgula, agora calma. Vírgula. Se eu reduzir, se eu virei lá para Meire e falei, Meire, você vai ter meia hora de almoço ao invés de 1 hora. No final do expediente, eu tenho que liberar ela meia hora mais cedo. A meia hora que eu tirei do almoço, eu tenho que liberar quando? No final. Então, assim, eu vou ser sincero com vocês que eu não achei tão ruim. Tá? Outro detalhe importante para comentar aqui sobre isso, gente. Lembra que eu falei que tem um truque para contratar a pessoa para trabalhar 44 horas, trabalhando só 5 dias por semana? Porque o que acontece? A gente trabalha 5 dias de 8 horas, dá 40 horas, mais um de 4 horas, dá as 44. Aí o que eu faço? Se a minha empresa só funciona de segunda a sexta, e eu preciso contratar por 44 horas, o que é que a gente faz? Essa pessoa já vai cumprir uma carga de 40 horas, vocês concordam comigo? As 4 horas que faltam, a gente vai transformar em minutos. Então, 4 vezes 60 minutos dá 240 minutos. Eu preciso distribuir esses 240 minutos dentro dos 5 dias. Então, a gente faz o quê? 240 dividido por 5. O resultado disso é 48 minutos a mais por dia. E aí, aonde que eu coloco esses 48 minutos a mais? A pessoa tem um intervalo de 2 horas, eu tiro 48 minutos do almoço dela. E aí ela passa a ter... Vocês já devem ter ouvido alguém falar que tem 1 hora e 12 minutos de almoço. 1 hora e 12 minutos de almoço significa que essa pessoa foi contratada por 44 horas semanais
e trabalha de segunda a sexta, certo? Se eu fizer de outra forma, entra como hora extra. Tá? Alguma pergunta até aqui, gente? Professor, isso não pode, ao invés de tirar do almoço, acrescentar no final para sair mais tarde? Então, teoricamente não pode. Na prática, acontece. Faz. E aí eu vou entrar naquela coisa que eu sempre falo. Se foi um acordo e ficou bom para os dois lados, não vejo problema. Tá? A lei vai falar que não. Temos ainda a criatura chamada descanso semanal remunerado, DSR. O que é o DSR? É um dia na semana em que nós não trabalhamos, mas somos remunerados por ele, nós somos pagos. Então vamos imaginar, por exemplo, assim, imagina um mês de 30 dias. Tá? Então, exemplo. Mês de 30 dias. E vamos imaginar que esse mês teve 26 dias úteis, ou seja, 26 dias que você foi trabalhar. Você não trabalhou, você teve 4 dias de folga. Só que você vai receber por 30 dias do mês. E não pelos 26 trabalhados. Você recebe pelos 30 dias. Tá? Então, isso é o descanso semanal remunerado. O que acontece? Se você falta durante a semana sem justificativa, você vai perder o dia de trabalho. Tá? Até aí. Só que além do dia de trabalho, você vai perder o descanso semanal remunerado. Folga. E não é só se faltar na sexta-feira, igual muita gente pensa não, tá, gente? É qualquer dia. Então, uma falta pode gerar a perda de 2 dias. 2 dias. E o que é pior, se tiver feriado nessa semana, 3. perde o feriado também. E aí tem uma porcaria, não sei se vocês conhecem, chamada carnaval. Né? Não, gente, brincadeira. Eu não tenho nada contra o carnaval. Eu não vou porque eu não gosto, mas eu não tenho nada contra. Então vamos imaginar que esse aqui é um calendário, ó. Tá? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E sábado. O carnaval, ele começa oficialmente que dia? Na sexta, né? De Na começo. sexta. Só que normalmente na quinta, muitas cidades já têm festa. Mas o nosso amigo foi só na sexta. Ele foi pro carnaval na sexta e não conseguiu acordar no sábado para trabalhar. Ele vai perder um descanso semanal remunerado aqui dessa semana. Aí, na segunda, é lógico que ele ainda foi pro carnaval. Ele já perdeu aqui. E a terça é feriado. Ele vai perder. Gente, por causa dessa brincadeira de 3 faltas dele, ele vai perder nessa brincadeira aqui pelo menos 6 dias de trabalho. Agora vamos imaginar que essa pessoa ganhe, só pra gente ver o tamanho do estrago. Imagine um salário de R$ 1.200. Tá? Se a gente fizer uma divisão bem grosseira aí por 30, vai dar que essa pessoa ganha R$ 40 por dia. Se ela faltou 6 dias, vai descontar 6 vezes 40. Gente, imagina um salário de 1.200, você descontar 240. Faz falta?
Não, claro que faz. Claro Não que atinge faz, nem né? os milão no mês. Não vai bater nem 1.000 no mês, né? Então, gente, é muito perigoso essa questão da falta e o brasileiro, às vezes, ele não tá muito nem aí, né? Principalmente quando ele já tá de saco cheio do emprego, ele fala, eu tô nem aí, eu vou faltar. Aí chega na hora de pagar as contas do mês, deita em posição fetal no escuro e chora, né? Porque não tem Falta dinheiro. verdinho. Além disso, quando você faz horas extras durante o mês, essas horas extras vão afetar também o seu descanso semanal remunerado. Então, vou colocar aqui reflexo das horas extras no descanso semanal remunerado. Então, como que é isso? Vamos imaginar a seguinte situação. Hoje, a lei só permite que a gente faça 4 horas extras por semana. Tá? A lei limitou horas extras remuneradas. Acima disso, vai entrar como banco de horas, tá, gente? Então, só para a gente entender. Então, vamos imaginar o seguinte. O Wallace fez 8 horas extras esse mês. Essa semana. Então, o que vai acontecer? Essa semana que passou, né, gente? Essa não deu tempo ainda. O que vai acontecer? 4 dessas horas eu vou poder pagar para ele em dinheiro. As outras 4 vão entrar para o banco de horas, tá? O que dá uma média de 16 horas extras por mês. Por que em média? Porque em média um mês tem aproximadamente 4 semanas. É 4 e um pedacinho de outra. Mas só para a gente fazer uma conta mais fácil, ok? Então vamos imaginar que o Wallace fez horas extras, todas as permitidas esse mês. Então ele fez 16 horas extras. Eu quero saber quantas horas extras ele fez em média por dia. O que eu faço? Número de dias trabalhados. Vamos imaginar que esse mês vai ter 25 dias para trabalhar. Significa que eu tenho 5 dias de descanso. Então, o que eu vou fazer? 16 horas eu divido pelos dias trabalhados. Alguém? Aqui, estou com calculadora na mão. Vamos lá. 16 dividido por 25 é igual a 0,64. Então, ele fez 0,64 de hora extra por dia. Certo? Média, né, gente? Aí eu tenho que ver, ele folgou 5 dias, então eu vou fazer 5 vezes 0,64. Então vamos lá, vezes 5. Dá 3,2. 3,2. Significa o quê? Que na hora de pagar para o Wallace o salário, né, do próximo mês, que é referente a esse mês, além das 16 horas extras que ele fez, eu tenho que pagar mais esse acréscimo de hora extra aqui para ele. Tá? Então, o reflexo das horas extras no DSR é um bônus para o trabalhador pela perda do descanso. Ah, Marcelo, mas e aquela coisa da hora extra no final de semana que paga 100%? Nós vamos falar disso mais para frente, na hora que a gente falar sobre a hora extra especificamente, tá, gente? Até aqui, entenderam essa questão do reflexo? Alguma pergunta? Então vamos seguir. Controle de ponto. Vou fazer uma pergunta para vocês. O controle de ponto é obrigatório? Sim. Acima de 10 funcionários. Isso!
Para as empresas que têm a partir de 10 funcionários, o controle de ponto é obrigatório. E até 10? Né? Na verdade, acima de 10. Então, 11 funcionários obrigatório. E até 10? Não é obrigatório. Não é obrigatório. Eu posso ter se eu quiser? Pode. Pode. Lógico que pode, né? Gente, o controle de ponto, ele pode ser feito de várias maneiras. A gente tem desde uma folha, né, de ponto em que a pessoa chega lá, tem os campos para ela preencher os horários e ela assina. Por exemplo, quando a gente conseguir voltar ao presencial, quem quiser, me lembrem, eu mostro para vocês, a gente tem o de papel lá na escola, é um controle de ponto dos professores, fica lá no CRA. Ai, Marcelo, mas o controle de ponto de papel, ele é fácil de se falsificar, colocar lá, você chegou atrasado, você coloca que você chegou no horário. Gente, só tem um detalhe, né? O meu horário de chegada é o horário que começa a aula. Se eu cheguei atrasado, você acha que a escola não vai saber que eu estou atrasado porque tem aluno esperando para começar a aula e eu não comecei? Com certeza. Então, o meu caso não adianta, não dá para mentir no controle de ponto lá, né? Ah, mas você pode marcar que você saiu depois do horário. Gente, eu saio junto com o horário que fecha a escola. Que jeito que eu vou sair depois? Será que ficou lá dentro fazendo faxina? Marcelo acho que dormiu aí hoje, né? Não é possível. Então, né? Para alguns casos, ele é efetivo. Não tem porquê. Temos o cartão. Eu não vou nem falar daquele cartão de relógio, aquele antigão, porque basicamente acho que ninguém usa mais um daquele lá hoje, né, gente? Vocês sabem de qual que eu tô falando? Aqueles que tinha de desenho animado, que o pessoal colocava o cartãozinho, puxava a alavanca, né? Isso daí é da tua época, professor. Oi? Isso daí é da tua época. É da minha época, com certeza. Da minha também. A gente avançou desse, né? E a gente passou a ter um controle que era por cartão digital mesmo. A pessoa passa um cartão como se fosse um cartão de crédito e ele registra ali. Nesse caso, ele é obrigado, a máquina em que você passa, é obrigada a imprimir para você um filetinho de papel ali contendo o horário que você passou o cartão. Isso se chama espelho do ponto, é obrigatório. E, gente, você deve guardar esse espelho do ponto, tá? Sabe por quê? Porque se a empresa tiver com algum problema no controle de ponto e falar que você trabalhou a menos ou não te pagar suas horas extras, é com esse papelzinho que você comprova. Só que tem muita empresa que já, por sacanagem, faz o quê? Embaixo do controle do ponto, ela coloca um lixo. Que é para você fazer o quê? Jogar no lixo. Lógico, pega papelzinho, amassa e já joga ali no lixo. Fora Tá? que o papelzinho também some, né? Você Sim, guarda mas um é tempo. por isso que aí você tem que tirar a foto dele, né? Ou xerocar, escanear. E nós temos o modelo que era o mais seguro do controle de ponto, que era Digital. a digital. Era até chegar no Brasil, tá, gente? O brasileiro inventou o dedão de silicone para falsificar o ponto com o digital. Gente, brasileiro é um bicho inacreditável, tá? Nem a Tem que NASA ser estudado atrás, pela né? NASA. Ó, eu vou te falar que eu acho que eu concordo aí, acho que foi o Jonas que falou que nem a NASA tá dando jeito nisso, viu? Pior que é, hein? Deus me livre. Tá? Foi um grupo de médicos aqui no interior de São Paulo que fez uma dessa. E por último, gente, aqui pra gente falar, a gente tem a questão do quadro de horários. O que é um quadro de horário? Vocês sabem? Quadro de horário é o primeiro horário, o segundo horário que o funcionário tem que entrar, Isso! terceiro. Para as empresas que têm mais de um turno, ou seja, mais de um grupo de entrada de funcionários e saídas, é obrigatório a existência de um quadro contendo todos
os horários dos grupos. Lógico, gente, não é do tipo assim, o Oliver é tal hora, o Jonas é tal hora, a Tatiana é tal hora, o Vicente é tal hora, a Meire é tal hora. Não, não é assim. O grupo 1 entra tal hora e sai tal hora. Grupo 2, grupo 3, grupo quantos tiverem. Eu preciso ter em algum lugar, é claro, registrado quem é de cada grupo. Mas eu não preciso estar no quadro de horários, tá? Ah, Marcelo, e na empresa que entra todo mundo no mesmo horário e sai no mesmo horário? Aí eu não preciso. Eu só sou obrigado a ter isso nas empresas que eu tenho grupos diferentes, tá? Ah, mas e se eu quiser ter? Gente, pode, não é obrigado. Combinados? Na semana que vem, gente, nós vamos falar sobre benefícios e auxílios, né? O que são esses benefícios? Quais são eles? Como eles funcionam? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a previdência. E eu queria fazer uma perguntinha nesses minutinhos finais que nós temos. Alguém aqui sabe o que é previdência? A empresa que eu trabalho tem um plano de previdência. Certo. Eu não tenho. A Tatiana também trabalha lá, ela tem. Aham. Entendeu? Tipo, você... Como se fosse um investimento que você faz na empresa, a empresa te retorna depois, pelo que eu entendi. É basicamente isso. Na verdade, gente, a palavra previdência, ela significa enxergar com antecedência. Tá? A palavra, olha que curioso, que ninguém sabe quase isso. A palavra vidência significa enxergar. Tá? Vidente não é alguém que enxerga o futuro, vidente é alguém que enxerga. Tá? Então todo mundo aqui enxerga, então somos todos videntes. Mas eu não tenho habilidade nenhuma de ver o futuro, tá, gente? Então o previdente é aquele, esse sim é quem vê o que vai acontecer, ele pensa no futuro. A previdência, que ela pode ser privada hoje, mas obrigatoriamente nós temos que ter a previdência pública, que é administrada por aquele órgão chamado INSS, tá? INSS é o nome de um instituto, tá, gente? Não é o nome do que desconta lá da gente. O que desconta da gente é contribuição previdenciária. O instituto é que é o INSS. A previdência, então, na verdade, o que ela é? Ela é uma forma da gente juntar um dinheiro para, no futuro, a gente poder eventualmente aposentar ou até receber, eventualmente, um auxílio. A gente vai ver, né, do auxílio doença, auxílio acidente, o auxílio, o salário família, salário maternidade. Tudo isso são benefícios que só são possíveis por conta da previdência. Tá? E o pessoal acha que a previdência é só aposentar, né? A previdência é só o dia que eu aposentar que eu vou mexer com o dinheiro lá. Na verdade, não. Durante a vida, algumas situações podem acontecer que a gente também vai ser impactado dentro da situação de previdência. É por isso que até a gente tem essa questão de rombo, porque tem muita gente que às vezes afasta sem poder, né? O problema não é só defasagem no recolhimento. O problema é muito mais complexo, mas infelizmente em meia hora não dá para eu explicar tudo isso, tá? Então, nós vamos começar a ver isso com um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado na semana que vem. Não essa parte do rombo da Previdência, mas a parte dos benefícios. Combinado, gente? Combinado. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Espero vocês semana que vem. Esse assunto é bem interessante, tem bastante coisa que o pessoal às vezes não sabe que tem direito. Nós vamos falar disso semana que vem, ok? Obrigado, gente. Até semana que vem. Boa semana para vocês. Obrigado. Falou. Pra você também. Você também. Tchau. Tchau.